Olá, galera, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos, iniciando hoje um novo período literário, começando a falar agora de literatura no Brasil. Até então, nós falamos somente sobre literatura em Portugal. Falamos da origem da literatura portuguesa no período que foi denominado de trovadorismo. Depois falamos sobre o período humano, que é o humanismo, e por último nós falamos do classicismo português. O que significa? Significa que entre o período humano, que é o humanismo, e o classicismo, aconteceu a descoberta do Brasil. Isso aconteceu devido às grandes navegações portuguesas, como nós falamos muito quando estávamos tratando deste assunto. Agora a gente começa a falar sobre a literatura no Brasil. Isso não significa que nós não vamos retornar a Portugal, a falar da literatura portuguesa. No entanto, agora nosso foco vai ser mais o Brasil, né? Porque a gente chega, então, a esse primeiro momento da literatura portuguesa. Então, no dia 22 de abril de 1500, chegavam à costa das terras que mais tarde se chamaria Brasil, as embarcações portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. E é aí que dá início a literatura brasileira, ou os primeiros registros da literatura brasileira, que nesse primeiro momento a gente não pode denominar ainda de literatura, mas sim registros escritos, cartas de navegações, registros de navegações. Por quê? Porque não existia ainda o ciclo da literatura formada, não existia ainda um público leitor, não existia um escritor brasileiro. Por quê? Porque nesse primeiro momento, toda a produção literária que acontece no Brasil é feita por portugueses que se deslocaram para cá. Então nós não podemos dizer que ainda que já exista uma literatura típica brasileira, porque isso não é verdade. A literatura tipicamente brasileira, o ciclo da literatura, somente vai se formar bem mais tarde, lá pelo terceiro período literário brasileiro, porque é quando a gente vai ter o ciclo de um escritor, uma publicação e um leitor tipicamente brasileiro. Então, quando a gente começa a falar dessa literatura, a gente tem que analisar essa imagem, que é do Oscar Pereira da Silva, que é o desembarque de Cabral em Porto Seguro em 1500. É um óleo sobre a tela que mostra exatamente o primeiro contato do povo português, ou dos portugueses, com o habitante nativo do Brasil, que é os índios. Mais tarde, a gente vai falar sobre a Carta do Descobrimento. Na Carta do Descobrimento, ou Carta do Achamento, nós vamos ver essa questão do contato do português com o índio, que é o habitante nativo do Brasil. Então, quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Note que, neste período, ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revela a visão do homem brasileiro. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota a visão, as ambições e as intenções do homem ou do povo europeu, que é um povo mercantilista, que busca novas terras e riqueza. Bem típico que a gente viu ou falou lá quando a gente falou das grandes navegações. É aquele povo que busca desbravar, buscar novas conquistas, novas colônias. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, ou a textos escritos por viajantes, jesuítas e missionários que aqui estiveram. Como eu disse, não se trata ainda de uma literatura completa, de um ciclo literário, mas sim registros formais que ocorreram no Brasil nesse primeiro momento, que não foram escritos por brasileiros, e sim por portugueses. Então, o contexto histórico, tá? Com a missão de transportar missionários e adquirir ouro e especiarias em Calicut, o comandante Pedro Álvares Cabral e sua esquadra de 13 embarcações partiu do porto de Restelo, em Lisboa, rumo às Índias, seguindo o mesmo caminho descoberto antes por Vasco da Gama. Após as Ilhas Canárias, à esquerda da rota, navegando para o oeste, a 21 de abril, visualizaram o litoral sul do atual estado da Bahia e desembarcaram no local que foi denominado Porto Seguro. O primeiro nome dado à nova terra foi Vera Cruz, logo alterado para Província de Santa Cruz. Depois de 1500,
o Brasil ficou praticamente isolado da política colonialista portuguesa. Nenhuma riqueza se oferecia aqui às necessidades mercantilistas da época. Só depois de 30 anos de descoberta é que a exploração começou a ser feita de forma sistemática e, assim mesmo, de maneira bastante lenta e gradativa. O que acontece? O primeiro produto que atraiu a atenção dos portugueses para a nova terra foi o pau-brasil, uma madeira da qual se extraía uma tinta vermelha que tinha razoável mercado na Europa. Para sua exploração, não movimentava grande volume de capital. Cuidado que a monarquia lusitana, sempre em estado de falência, precisava tomar. Nada de vilas ou cidades, apenas algumas fortificações precárias para a proteção da costa. Esse quadro sofreria modificações profundas ao longo do século XVI. E aqui uma imagem, então, da extração, um desenho que mostra a extração do pau-brasil pelos índios para a exploração portuguesa. Uma imagem aqui, então, essa imagem é uma imagem da árvore pau-brasil. E aqui mostra esse líquido vermelho que era extraído e encontrou mercado na Europa neste primeiro momento. Seu estabelecimento de uma vida social mais ou menos organizada, a vida cultural sofreria de escassez e continuidade. A crítica literária costuma periodizar o início da história da literatura brasileira com o Barroco, em 1601. Observe, então, que nós vamos ter um período de 100 anos, de 1500 até 1600, que nada aconteceu no Brasil, que pode se registrar como literatura ou fato importante para a cultura brasileira. Podemos dizer que nos primeiros 100 anos da descoberta do Brasil, o país ficou largado, como se não existisse pelos portugueses. Então, como se vê, já no século XVII, assim uma pergunta se impõe. O que aconteceu no Brasil de 1500 a 1600 no âmbito da arte e da literatura? Bem dizer, nada. Por quê? Porque esse período, denominado de quinhentismo, apesar de não ter apresentado nenhum estilo literário articulado e desenvolvido, mostrou algumas manifestações que merecem ser consideradas, que a gente pode destacar como tendências literárias dentro do quinhentismo, que é a literatura de informação e a literatura jesuíta. O que é a literatura de informação? A literatura de informação são justamente os registros, as cartas, os manuais de navegação que foram elaboradas no Brasil ou que foram escritas aqui tratando da terra, do índio, do povo e enviado a Portugal. Já a literatura dos jesuítas foram manuais didáticos que foram feitos pelos padres que foram enviados para cá para catequizar os índios. Então, são materiais mais voltados, é uma literatura voltada para o ensino, para a didática. Não tem, digamos, uma crítica, uma análise, digamos, uma literatura profunda, como nós vamos ver que começa a acontecer a partir do Barroco, em 1601. Então, a literatura de informação, o primeiro momento, a primeira ocorrência, a primeira tendência de literatura que acontece no Brasil, a partir de 1500, se denomina de literatura de informação. O que seria essa literatura de informação? Essa literatura de informação é o conjunto dos principais textos escritos no Brasil, produzidos no período exatamente posterior à chegada dos portugueses em 1500, até o ano de 1601. Que é conhecido como, esse momento, esse primeiro registro, pode ser chamado de literatura de informação, textos de informação ou primeiras manifestações literárias, que foi o termo proposto pelo crítico Antônio Cândido para se referir a essa produção do período formativo, anterior à constituição de uma literatura brasileira. São obras de reconhecimento e valorização da terra, escritas por jesuítas, estrangeiros, que aqui passavam por aqui, que são os viajantes, e colonizadores portugueses, encarregados de enviar relatos sobre a nova terra ao rei de Portugal. Era informar o que estava acontecendo nessa colônia ao rei de Portugal, principalmente no sentido, o que a gente pode explorar de riqueza nessa colônia. O marco inicial, então, da literatura escrita pelo colonizador português é a Carta do Descobrimento, que foi escrita por Pero Vaz de Caminha.
Logo depois da independência, em 1822, quando os intelectuais brasileiros procuravam símbolos para a nacionalidade, esse documento passou a ser considerado a certidão de nascimento do Brasil. Por quê? Por que foi considerado a certidão de nascimento do Brasil? Porque nela há os primeiros registros escritas por Pero Vaz de Caminha sobre o Brasil. Vai falar sobre o índio, sobre a terra, sobre a natureza, sobre as águas. O que se pode pensar em explorar desse lugar? Então, por esses e outros motivos, que é o primeiro registro escrito sobre a terra brasileira, essa carta do descobrimento acaba sendo considerada como a certidão de nascimento do Brasil. E isso acontece a partir de 1822, quando o movimento de independência cria força e aí se busca, digamos, representatividade, elementos que representam essa independência. E a Carta do Descobrimento foi um deles. Então, nessa carta, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral relata o achamento do Brasil ao rei Dom Manuel, exaltando as belezas naturais, a docilidade exótica das populações indígenas, o potencial mercantil da nova terra e, sobretudo, a possibilidade de expansão do cristianismo. Nós vamos ver mais adiante que o Pero Vaz de Caminha ele termina a carta dizendo que a maior riqueza que Vossa Majestade pode adquirir nessa terra é justamente salvar essa população, que significa catequizar o índio. Em sentido abrangente, a carta é um modelo do tipo de crônica que se praticava na época. Lembra quando a gente falava lá do humanismo em Portugal, as crônicas de Fernão Lopes? É exatamente esse tipo de documento, porque era uma crônica que relatava tudo o que Pero Vaz de Caminha percebia e presenciava durante toda a viagem de Pedro Álvares Cabral, da sua frota, na sua navegação, e ele encaminhava essas cartas ao rei para deixá-lo informado. Então, o gênero histórico associado ao quinhentismo português, a crônica consistia num relato histórico, geralmente apresentado em ordem cronológica, produzida por escritores contratados pelo rei, ou pelos reis. Aqui, essa foto é uma foto da carta original, escrita em 1500. A Carta do Descobrimento ela estava disponível no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Neste momento, eu não saberia informar onde se encontra o documento, se ainda continua no Museu da Língua Portuguesa ou não, devido ao desastre que aconteceu, né, do museu pegar fogo há alguns anos. Foi reformado, não sei se já abriu, teria que me informar nesse sentido, tá? Mas ela se encontrava no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Aqui é uma foto dessa carta original, escrita em 1500. Não esqueçam, então, a Carta do Descobrimento, ou o Auto de Nascimento do Brasil, ou Certidão de Nascimento do Brasil, foi escrito por Pero Vaz de Caminha em 1500. Essa foto aqui, essa imagem, seria uma ilustração do Pero Vaz de Caminha. A Carta de Caminha, então, inaugura o que se convencionou chamar de literatura informativa sobre o Brasil. Esse tipo de literatura, também conhecido como literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, como consequência das grandes navegações, empenham-se em fazer um levantamento da Terra Nova, de sua floresta e fauna, de seus habitantes e costumes, que se apresentaram muito diferente dos europeus. Daí, ser uma literatura meramente descritiva e, como tal, sem valor literário. A principal característica dessa carta é a exaltação da natureza, ou a exaltação da terra do Brasil, resultado do assombro do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical. Com relação à linguagem, o louvor à terra transparece no uso exagerado de adjetivos. A gente vai conseguir perceber nos próximos slides que eu trouxe alguns excertos dessa carta. Então, observe. Aqui eu tenho um excerto da carta, um pedaço, né, um pequeno excerto do que foi escrito, né, o que foi relatado ao rei Dom Manuel por Pero Vaz de Caminha. Então, carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que senhora, nesta navegação, achou. Não deixarei de também dar nisso minha conta. E assim, seguimos nosso caminho por este mar, de longo, até terça-feira de oitavas de Páscoa.
que foram 21 de abril, que topamos alguns sinais de terra. E a quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves. Aqui chamam furabuchos. Neste mesmo dia, à hora de véspera, houvemos vista de terra, isto é, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. E dali houvemos vista de homens, que andavam pela praia, de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram, por chegarem primeiro. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão, cerca disto, com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos, pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão sarradinhas e tão limpas das cabeleiras, que, de a nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. E uma daquelas moças era toda tinta, de fundo acima, daquela tintura a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda a sua vergonha, que ela não tinha tão graciosa que há muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizera vergonha, por não terem como a sua. O capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira e um alcatifa, aos pés por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço. Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou a acenar para o chão, para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro, e também viu um castiçal de prata, e mesmo assim acenava para a terra, então para o castiçal, como que havia prata também. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como as de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me, que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que a Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, observe, aqui a gente tem um excerto da carta que fala sobre a terra, sobre o índio, sobre a Índia, sobre a questão do ouro, que há a presença de ouro, que há a presença de prata nas terras, e ele mostra isso. Agora a gente vai fazer uma análise detalhada de cada parte, de cada item que fazem parte dessa carta do descobrimento. Falando agora sobre a terra. Então, o fragmento que fala sobre a terra diz assim: esta terra, Senhor, parece-me da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nos desta porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas, outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda a praia, muito chã e muito formosa. Até agora, não pude saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem a vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons arefrescos, e temperados como as de entre Douro e Minho. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Então observe que neste fragmento há a descrição da terra do Brasil, a primeira visão sobre a terra que o português tem, da terra quando chega ao Brasil, da terra brasileira. Quando ele fala sobre o índio, tá? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma,
nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Aqui, pessoal, cuidado com a questão das vergonhas, são as partes íntimas dos índios. Eles andavam nus, diferente dos portugueses. Então, observem que para o português é um caso novo, porque eles não tinham, né, nenhuma vergonha em mostrar o seu corpo nu. Os cabelos deles são corredios e andavam tosqueados, de tosca alta antes do que sobrepente, de boa grandeza, rapados, todavia, por cima das orelhas. Sobre o erotismo, então. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas. E suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de a nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Ou seja, falando sobre a questão da Índia e a sensualidade da Índia brasileira. Sobre as intenções do povo português. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a falar sobre fazer assentos com a mão em direção à terra e depois em direção ao colar, como que quisessem dizer que há ouro na terra. Assim aconteceu com a prata também, como nós vimos anteriormente. Sobre a catequização dos índios. Ele finaliza a carta falando: e o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar em referência aos indígenas. E é por causa disso que nós temos o envio logo em seguida dos padres jesuítas para fazer a catequização do povo brasileiro ou dos indígenas. É importante ter em mente que, nesse momento, o Brasil não existia, tá, como sociedade ou como nação autônoma. Não havia comunicação entre os povoados, escritores nativos ou leitores potenciais. A noção de literatura era inteiramente diversa daquela que se consolidaria a partir do arcadismo, quando começa a surgir no país uma relação sistemática entre autor-obra público, que é o ciclo da leitura, o ciclo da literatura, que caracteriza um sistema literário. Como colônia portuguesa, o Brasil era um prolongamento da metrópole. O que significa isso? A grande parte da produção do período circulou apenas em Portugal, não chegando ao Brasil. O Brasil não tem acesso a esse primeiro momento à literatura portuguesa. Em alguns casos, os textos nem mesmo circulavam no Brasil. Os poemas reunidos de Anchieta, por exemplo, foram publicados pela primeira vez somente em 1954, 4 séculos depois de terem sido escritos. Esses poemas foram escritos no Brasil no período do quinhentismo, de 1500 a 1601. Mas somente foram publicados 4 séculos após. As características, então, gerais da literatura de informação. Tá? Concebidos em grande parte para o leitor europeu, os textos deste primeiro período têm caráter eminentemente informativo, documental ou religioso, e aparecem em formas variadas. Cartas e informes em torno da condição da colônia, roteiros náuticos, relatos de naufrágios, descrições geográficas e sociais, descrições da natureza e do povo nativo ou autos para a catequese dos indígenas, e até sob a forma de epopeias como assunto local. A curiosidade geográfica e humana, o desejo de conquistar e o deslumbramento diante da paisagem exótica e exuberante do país são a tônica dos textos produzidos ao longo do século XVI. Assim, a maioria das obras escritas no Brasil, na época, não foram feitas por brasileiros, mas por visitantes que passavam pelo Brasil. Apenas 2 autores na época podem ser considerados autores brasileiros, que é Bento Teixeira, o primeiro poeta do Brasil, e José de Anchieta, que foi iniciador do teatro brasileiro. Pessoal, Bento Teixeira com letra maiúscula aqui, tem um erro de digitação. Esses 2, eles não são brasileiros, mas eles fizeram toda a sua carreira de escritores aqui no Brasil e fizeram, né, se destacaram, então, como grandes, né, nomes da literatura brasileira, mesmo não sendo nativos daqui, não terem nascidos no Brasil, eles acabam adotando o país como nação deles. Então, Pero Vaz de Caminha, tá?
Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha nasceu em 1450 e faleceu em 1500. Era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral e o autor da Certidão do Nascimento do Brasil. Em 1499, Caminha foi nomeado escrivão da feitoria de Cabral, que Cabral fundaria nas Índias. Quando Cabral chega acidentalmente no Brasil, foi Caminha que escreveu ao rei de Portugal relatando a descoberta. Do Brasil, Caminha partiu para as Índias, onde morreu no final do mesmo ano nas lutas entre portugueses e muçulmanos. A Carta do Caminha ficou inédita por 300 anos, mas quando foi publicada em 1817, ajudou a esclarecer várias questões sobre o descobrimento. Então observem, gente, que Pedro Vaz de Caminha, ele é um cara que tem muito azar, porque ele é nomeado em 1499 escrivão e ele acaba falecendo em 1500, quando sai do Brasil e vai para uma nova missão e acaba morrendo numa batalha. Então observe, gente, como Pedro Vaz de Caminha teve azar, porque ele ficou um ano, não chegou a 2 anos, como escrivão-mor do rei Dom Manuel. Ele acaba falecendo, sai do Brasil e vai para uma nova missão, né? Agora ao caminho das Índias, e uma batalha com os muçulmanos, ele acaba morrendo e a única carta, a única crônica que ele escreve é justamente a Carta do Descobrimento, ou Certidão de Nascimento do Brasil. Então aqui é uma imagem do Pero Vaz de Caminha, né? Aqui a Carta do Descobrimento, a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Com anotações, uma edição ilustrativa. E aqui na Carta do Descobrimento, Pero Vaz de Caminha, foi escrita em 1500, publicada pela primeira vez em 1817. Agora a gente vai falar de Bento Teixeira. Bento Teixeira escreveu a primeira obra da literatura brasileira, que se chama Prosopopeia. É um poema inspirado em Os Lusíadas, quando realmente Bento Teixeira tinha apenas 20 anos. Então, pela inexperiência, pela baixa idade, é uma obra bem fraca, que comparando com Os Lusíadas é ilusória, podemos dizer assim, muito ruim, né? Em referência à obra Os Lusíadas. Mas é a primeira epopeia escrita no Brasil, mas não é escrita por um brasileiro, tá? Apesar da natureza de Portugal, pode ser considerado um escritor brasileiro, porque se mudou para cá ainda criança e escreveu no Brasil sobre o Brasil para brasileiros. Mas observe, ele nasceu em Portugal, tá? Então essa é a primeira obra da literatura brasileira, Prosopopeia, tá? Que foi escrita por Bento Teixeira. Pero de Magalhães Gândavo. Pero de Magalhães Gândavo nasceu em 1540 e faleceu em 1580. Foi um cronista que escreveu 2 livros sobre o Brasil, sendo sua obra uma das melhores da literatura de informação. Ele foi professor de latim, amigo de Camões, a quem dedicou uma de suas obras, e gramático. Viveu algum tempo no Brasil e sobre o Brasil escreveu o Tratado da Terra do Brasil e História da Província de Santa Cruz. Neles descreve a geografia e a história das capitanias que visitou. Então aqui as 2 obras dele. Tá? Primeira História do Brasil e Tratado da Terra do Brasil. Depois, José de Anchieta. Aqui a gente vai se ater um pouco mais, porque aí a gente vai começar a falar sobre a literatura jesuíta. O padre José de Anchieta foi uma das grandes figuras do primeiro século da história do Brasil. Ele nasceu nas Ilhas Canárias, domínio espanhol, tinha parentesco com Inácio de Loyola. De saúde frágil e dedicado aos estudos, Anchieta tornou-se jesuíta aos 17 anos de idade. E naquele mesmo ano ele parte para o Brasil. Aqui, Anchieta criou o Teatro Brasileiro, que foi produzindo autos para a catequese dos índios. Também fez poesia em latim e escreveu tratados sobre o Brasil. Tá? Padre José de Anchieta. Nascido em 1534, na ilha de Tenerife, Canárias, o padre da Companhia de Jesus veio para o Brasil em 1553 e fundou no ano seguinte o colégio na região da então cidade de São Paulo. Faleceu na atual cidade de Anchieta, litoral do Espírito Santo, em 1597. Conhecido como Grande Piai, Supremo Pajé Branco, Anchieta deixou um legado, a primeira gramática do Tupi-Guarani, verdadeira cartilha para o ensino da língua dos nativos, arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Destacou-se também por suas poesias e autos, nos quais misturava o oral, a moral religiosa católica, aos costumes dos indígenas. O que acontece? O padre Anchieta, ele resolve aprender a língua indígena para se aproximar dos índios. E quando ele faz isso, ele cria uma amizade, um laço muito forte com o povo indígena. Por isso que ele fica conhecido como Supremo Pajé Branco, ou Grande Piai. Por quê? Porque ele é muito
amado pelos índios, porque ele não tem nenhum, digamos, preconceito. Ele acaba inserindo dentro do cristianismo, dentro das peças de catequese dele, a mitologia pagã do índio, para aproximar ele, e essa aproximação faz com que ele seja adorado. O que acontece? Como é que ele escreveu essa gramática do Tupi-Guarani? Porque ele resolve fazer o inverso. No lugar de forçar o índio a aprender o português, ele resolve aprender o Tupi-Guarani para depois ensinar o português. E é aí que ele consegue escrever essa gramática da língua Tupi-Guarani. Entre as peças de teatro da época, destaca-se o Alto de São Lourenço, escrita pelo padre José de Anchieta. Nela, o autor conta, em 3 línguas, tupi, português e espanhol, o martírio de São Lourenço, que preferiu morrer queimado a renunciar à fé cristã. Anchieta intentou conciliar os valores católicos com os símbolos primitivos dos habitantes da terra e com os aspectos da nova realidade americana. O sagrado europeu ligava-se aos mitos indígenas, sem que isso significasse contradição, pois as ideias que triunfavam nos espetáculos eram evidentemente as do padre. A liberdade formal das encenações saltavam aos olhos. O teatro anchietano pressupunha o lúdico, o jogo coreográfico, a cor, o som. A obra de Padre Anchieta também merece destaque na poesia. Além de poemas didáticos com finalidade catequética, também elaborou poemas que apenas revelam sua necessidade de expressão. Os poemas mais conhecidos são de José de Anchieta são do Santíssimo Sacramento a Santa Inês. Exemplo aqui, a Santa Inês. Vou ler só um excerto desse poema, tá? Porque a gente vai analisar ele com mais calma nas próximas atividades. Então, a Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso nos canta, com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura honra é a do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça, pela fé cortada, com vossa chegada já ninguém pereça. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhe dá lume novo. Vós sois cordeirinha de Jesus formoso, mas o vosso esposo já vos fez rainha. Também padeirinha sois de vosso povo, pois com vossa vinda lhe traz trigo novo. Observe, então, a Santa Inês é um poema dedicado à história, à lenda de Inês de Castro, que a gente já falou nos períodos da literatura portuguesa, né, que foi feita rainha depois da sua morte, e aí virou toda a lenda e acabou virando santa, sendo conhecida como Santa Inês. Este poema fala do confronto entre o bem e o mal com bastante simplicidade. A chegada de Santa Inês espanta o diabo e, graças a ela, o povo revigora sua fé. A linguagem é clara, as ideias são facilmente compreensíveis e o ritmo faz com que os versos tenham musicalidade, ajudando o poeta a envolver o ouvinte e a sensibilizá-lo para uma mensagem religiosa. E aí, agora a gente vai encerrando essa aula com falar da literatura de catequese. Essa literatura de catequese é justamente o que a gente começou a falar aqui, que é falar sobre literatura de catequese significa aludir às primeiras manifestações da literatura da época do Brasil colônia, até então sob o poderio do governo português. Tais escritos foram produzidos pelos viajantes, cuja intenção era de relatar sobre as descobertas terrestres e marítimas, conquistas e colonização de novas terras, sem falar, é claro, das consequências econômicas, políticas e morais oriundas de todos esses fatos para a metrópole portuguesa. Como a gente viu, Pero Vaz de Caminha já falava lá na Carta de Descobrimento sobre a questão de salvar este povo. Isso acontece com os padres jesuítas. Porque, dessa maneira, pode-se afirmar que um conjunto de obras possuíam todas as informações que os viajantes europeus, na condição de primeiros observadores, colhiam sobre o homem que aqui vivia, bem como as paisagens que aqui se faziam presentes. Crônicas, histórias seria o nome mais apropriado, crônicas, histórias seria o nome mais apropriado para atribuir a esses textos, os quais, como dito anteriormente, refletiam a população
e a preocupação do povo português com as conquistas materiais de uma forma geral. E aí, né, aqui tem uma imagem que resulta bem essa questão do cristianismo, que é colocar uma cruz, uma grande cruz, demonstrando que esse país já é conquistado e é conquistado por um povo que é devoto do cristianismo. Então, os impérios ibéricos continham em sua expansão uma profunda ambiguidade. Ao espírito capitalista mercantil, associavam um certo ideal religioso e salvacionista. Por essa razão, dezenas de religiosos acompanhavam as expedições, a fim de converter os gentios. Como consequência da Contra-Reforma, chegaram em 1549 os primeiros jesuítas ao Brasil, incumbidos de catequizar os índios e de instalar o ensino público no país. Fundaram os primeiros colégios, que foram durante muito tempo a única atividade intelectual existentes na colônia. Do ponto de vista estético, os jesuítas foram responsáveis pela melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Além de poesias de devoção, cultivavam o teatro de caráter pedagógico, inspirado em passagens bíblicas, e produziram documentos que informavam aos superiores na Europa o andamento dos trabalhos. Tá? É que a imagem, né? Falando aqui do Rio Grande do Sul, nós temos aqui a questão das ruínas de jesuítas, né? Que aqui teve toda uma questão de formação jesuíta no Rio Grande do Sul, né? Que aqui está as ruínas, né, das missões jesuítas. O instrumento mais utilizado para atingir os objetivos pretendidos pelos jesuítas, moralizar os costumes dos brancos colonos e catequizar os índios, foi o teatro. Para isso, os jesuítas chegaram a aprender a língua tupi-guarani, utilizando-a como veículo de expressão. Os índios não eram apenas espectadores das peças teatrais, mas também eram atores, dançarinos, cantores. Eles participavam ativamente de todas as peças. Os principais jesuítas responsáveis pela produção literária da época foram o padre Manuel de Nóbrega, o missionário Fernão Cardim e o padre José de Anchieta. E com isso, gente, a gente encerra esse primeiro contato sobre a literatura jesuíta, né, esse primeiro momento, uma visão geral sobre o contexto, e nas próximas aulas nós vamos ter contato com alguns excertos de textos produzidos neste momento. Então, vamos falar novamente sobre a Carta do Descobrimento, sobre obras, peças de teatro de catequização, poemas religiosos produzidos no período de 1500 a 1601. Espero que vocês tenham compreendido as principais características, os principais autores, o que foi a literatura de informação, o que foi a literatura jesuíta, e qualquer dúvida, entrar em contato de alguma forma. Forte abraço e até a próxima.